Muito bem, senhoras e senhores, finalmente. Sim, estou aqui para anunciar que a nossa cobertura da série da Ahsoka está oficialmente começando, aberta, inaugurou. Começamos. Sim, esse aqui é o nosso vídeo review dos 2 primeiros episódios da série Ahsoka. Então é o seguinte, recadinhos, eu juro que vai ser rápido. A série Ahsoka tá saindo lá na Disney Plus às terças-feiras. Não é mais quarta-feira, agora é de terça-feira, mais ou menos umas 10 horas da noite eles liberam o episódio. E vamos cobrir episódio a episódio aqui no canal, como fizemos com The Mandalorian, Boba Fett, porque o canal Norton Domingues é pra você que curte Star Wars. Eu sei que muita gente vai achar estranho, pô, suas reviews são enormes, porque eu gosto de analisar, como é um canal especializado em Star Wars, eu gosto de analisar tudo. Então, tipo, referência, ligação, isso daqui parece tal coisa no universo expandido, pá, vamos ligar as coisas. Então a gente acaba fazendo muita ligação, a gente acaba olhando pra todo o universo expandido, trazendo ali a review da série, sabe? Então sim, as reviews são enormes e também não vai ter só review. Pera aí, deixa eu passar o serviço certinho. Então Ahsoka, toda terça-feira, 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite já fica disponível. Serão 8 episódios ao todo, nessa primeira temporada. E aqui no canal, a review vai sair um dia seguinte, então em algum momento da quarta-feira, como é o caso aqui agora. E também teremos lives, tá bom? A live vai ser na quinta-feira, às 7 horas da noite, pra gente bater um papo sobre o episódio, lembrando que é tudo com spoilers. Então vai lá assistir. Depois você volta, fechou? Não quero estragar a experiência de ninguém, então prossiga por sua conta e risco. E vocês sabem que se eu botei o meu cosplay de Han Solo da Feira do Rolo, porque assim, eu mirei no Han Solo lá de Battlefront 2 e acertei no Han Solo na Feirinha da Madrugada. O que pensando agora, eu não acho que é ruim não. Eu vou aderir. Bora destrinchar esses 2 episódios, tintim por tintim, porque tem muita coisa. Já vou deixar bem claro que eu achei os episódios um pouco lentos, principalmente para episódios de abertura de uma série que eles estão vendendo como o grande evento de Star Wars. E não sou eu que tô inventando isso não, eles estão botando isso nos trailers. A Lucasfilm tá botando isso nos trailers. Eu já tava com essa expectativa de que os 2 episódios seriam algo mais bombástico assim. E eles não são. Eles são até que meio lentos, em alguns momentos lentos até demais. Mas, depois que eu terminei de assistir, eu fiquei pensando, falei, cara, eu entendi o porquê ficou lento. E eu não acho ruim, inclusive eu acho uma ótima ideia. O primeiro e o segundo episódio foram escritos pelo Dave Filoni, que vai escrever a série inteira, né, que escreveu a série inteira, é o showrunner da série. Ele dirigiu o primeiro episódio e o segundo foi dirigido pela Steph Green. E dá pra ver mesmo que sutilmente, menos que em The Mandalorian, mas dá pra ver sim uma diferença na direção dos dois. Vamos deixar claro um negócio? Como a gente comentou aqui, lá em The Mandalorian, no final de The Mandalorian, lembra? A gente comentou muito, principalmente no pós-série, sobre como a série era um fechamento. Tipo, não é que The Mandalorian acabou, mas eles fecharam um arco. E o começo de Ahsoka já deixa isso mais claro ainda, porque os caras me metem um letreiro. Mano, letreiro em Star Wars é coisa séria. Porque letreiro, além de ser uma coisa clássica da franquia, determina que um capítulo está começando, entende? Dá uma validade pra ele dentro do cânone, sabe? Tipo, não é um letreiro igual dos filmes, mas ela tem um letreiro que determina que ali vai começar um arco. Então, de fato, a série da Ahsoka é um pontapé inicial. E bom, o letreiro não diz nada demais, né? Daquilo que a gente já sabia, inclusive em The Mandalorian, né? Ahsoka está na orla exterior, escutando rumores sobre a volta do Thrawn. Ou Thrawn, como você quiser pronunciar, e a série começa daí. Quando eu falo que os episódios são lentos, eu não tô dizendo só lento, tipo, roteiro, sabe, texto. Ele tem ali uma direção bem lenta. O Dave Filoni, se a gente assiste lá o episódio que a Ahsoka aparece em The Mandalorian, é dirigido por ele, dá pra ver que ele tá tentando mimetizar uma coisa mais Kurosawa, que realmente é uma grande inspiração não só pra ele, como pro George Lucas também. Não só Kurosawa no caso, mas eu acho que é o grande exemplo pra citar aqui. E ele tenta fazer uma montagem, uma direção que pareça uma coisa meio de samurai, sabe? Inclusive com o som. O Kevin Keener manda muito bem nessa questão. Não tem uma música icônica como Boba Fett e The Mandalorian, que eram do Ludwig também, era outro cara. O Kevin Keener faz coisas pra Lucasfilm como Clone Wars, The Bad Batch, que tem trilhas magníficas. Ainda faltou uma trilha marcante do meu ponto de vista, mas dá pra ver que ele entrou na vibe do Dave Filoni. Então, por exemplo, primeira cena de luta da Ahsoka, logo ali no começo, quando ela tá saindo do templo. Rola ali uma montagem dela parar, e aí a câmera, tipo, fica nela. Aí na hora que faz um corte pra ir pro droid, faz um barulho de taiko, faz tum,
sabe? Tipo, não é esse barulho, mas é um taiko, é um tamborzinho japonês. E aí vai mostrando os droids em volta, assim, uma coisa bem samuraizona mesmo, bem movimento clássico, inclusive, do cinema japonês. Só que como é o Dave Filoni dirigindo, ele tem os seus exageros. Eu acho que é legal ele referenciar, dar uma mimetizada, mas eu acho que ele faz muito isso. Muito isso. Tipo, eu já entendi que você querer mimetizar o cinema japonês, cara, mas anda com a trama um pouquinho. Só que como eu falei, eu entendo a brisa de deixar mais lento, agora falando de maneira mais textual, porque é uma introdução. E não só uma introdução para um novo capítulo, como também tem que introduzir esse grupinho para quem não conhece o grupinho. Beleza, aqui no canal Norte Domingos a gente fala de Rebels há 600 anos, a gente conhece aqueles personagens. Mas tem muita gente que tá chegando agora, que assistiu The Mandalorian, que assistiu o livro de Boba Fett, só assiste live action e vai entrar de cabeça agora num núcleo que a gente já conhece há pelo menos, sei lá, quase 10 anos na verdade. Rebels acabou 5 anos atrás, tem 4 temporadas, então a primeira temporada foi há 9 anos. Quase 10 anos, uns 8, 9 anos, minha matemática não funciona nesse momento. Então, ao mesmo tempo que ela tenta andar com a história que tinha sido apresentada lá em Rebels, ainda tem que situar o espectador novo nessa mesma história, que já tá correndo. E ainda, essa é a parte mais difícil, e essa eu acho que eles fazem muito bem, o texto é incrível, tem que estabelecer aquele grupo como uma família. É diferente de um grupo de amigos, de um grupo de aventureiros. Estamos falando assim de gesticulação, de olhares, de jeito de se tratar. Tem uma questão ali familiar muito forte. E eu não sei, gostaria de deixar essa pergunta pra você que tá assistindo em casa. Se você não assistiu Rebels ou conhece alguém que não assistiu Rebels e tá assistindo Ahsoka, comenta aí embaixo qual foi a impressão dessa pessoa. Tipo, se ela comprou a ideia de que aquilo era uma família unida, que tá lutando junto há muitos anos, que se separaram, mas agora voltaram. Sabe, a vibe mesmo da parada. Quero saber se funciona, porque pra mim funcionou bastante. Eu tentei forçar esse pensamento, tipo, tá, vou fingir que eu não conheço esses personagens pra ver se encaixa. Na minha visão encaixou, mas minha visão já é mais poluída com o universo expandido do que qualquer outra coisa. Então deixa aí nos comentários se você tem essa experiência ou conhece alguém que teve. O primeiro episódio já abre com uma invasão excelente do Baylan e da Shin entrando numa nave da Nova República enquanto a magistrada estava sendo transportada para ser julgada, né? Então a gente descobre que a Ahsoka, lá em The Mandalorian, pegou a informação que ela queria do mapa e depois prendeu a magistrada. As cenas de ação são muito interessantes, tem muito efeito prático bem legal, os caras voando, assim, tipo, você vê que os caras estão meio que indo lento, com o cara usando a força, podia ser só um efeitão assim dele empurrando, mas esse confronto é muito interessante, é muito legal de ver, a montagem dele é muito interessante também, mas vamos ser sinceros que são as cenas que eles estão usando em todos os trailers e spots de TV, então é algo que a gente já tinha visto, tirando a parte de tirar a magistrada da cadeia, literalmente da cela, o resto, toda a invasão ali, a gente já tinha visto em todos os spots possíveis. Isso não é só em trailer não, tipo Instagram, TikTok, tudo é esse spot que eles botam. Mas olha só que interessante o jeito que os dois personagens, os dois vilões, o Baylan e a Shin-Hati, são apresentados. O Baylan, ele usa um código Jedi antigo para conseguir entrar na nave. E o cara fala, deixa eles entrar, vamos ver qual é o bait, vamos prender eles. Isso parece um negócio meio tipo, beleza, é um código Jedi que ele tá usando, a gente já sabia que ele é um Jedi que sobreviveu à Ordem 66 e tal, não é nada demais. Mas quando a gente assiste os dois episódios, esse começo tem muita importância, tem muito impacto. O Baylan, ele tem essa coisa mal resolvida com os Jedi. Eles deixam meio que implícito que, beleza, ele é um mercenário, tá trabalhando ali pra magistrada, mas ele não necessariamente é do mal. Ele não é um Sith, não no sentido de ordem Sith, mas tipo, um ser do lado sombrio, que é morte, destruição. Ele virou um mercenário, tá treinando uma Padawan, e ele tem essa questão mal resolvida sobre ser um Jedi. Quando o Huyang analisa o sabre e fala, bom, eu conheço esse sabre, é de um cara chamado Baylan Skoll, que era um Jedi sobrevivente. Depois tem aquele momento que a magistrada fala, ó, a Ahsoka Tano tá chegando, eles estão conversando ali, né? Bem no final do segundo episódio, ele fica meio triste que ele vai ter que matar a Ahsoka. E ele fala, existem tão poucos de nós hoje em dia, eu não queria ter que matar ela. Tipo, nós quem? Nós, Jedi. Esse personagem tá com muito potencial de crescer e ser algo muito dúbio, uma zona neutra, assim, muito interessante de ser analisada. Sabemos que o ator Ray Stevenson faleceu recentemente, então a primeira temporada vai ser realmente a participação dele, mas tá caminhando para ter um arco excelente. E ao mesmo tempo, eles balanceiam muito bem essa questão serena dele. Dá pra perceber, nessa única cena de abertura, a Shin-Hati sai correndo, blá blá blá, matando todo mundo. Ele vai desviando o tiro, andando, ergue o cara usando a força, mata o outro, enquanto ela tá indo, girando, matando todo mundo. Olha isso, que
apresentação ótima de personagem. Então a gente já sabe que o cara tem um pesar, que o cara tem uma questão mal resolvida aí com a Ordem Jedi, e ao mesmo tempo ela é de uma geração mais nova que tá ansiando por batalha pra mostrar os seus poderes, pegar o seu sabre de luz vermelho e laranjado e sair matando todo mundo, impulsiva, jovem. Além do fato, claro, do Ray Stevenson ser enorme e parecer até um personagem que saiu das animações, tão grande que ele é perto dos outros personagens. Quase todos os planetas apresentados nesses 2 episódios são novos, tipo, criados pra série, tirando um, que é Corellia. Nós já vamos entrar nisso, é a parte que eu tô mais... Nossa, assim, vocês entendem o porquê, eu acho. A Ahsoka chega em Arcana, pega o artefato, que parece muito uma maçã do Éden lá de Assassin's Creed, dos artefatos lá dos Isos, que controla as pessoas e tal. Visualmente parece bastante. E olha só que interessante. Esse planeta, na verdade, esse templo... era das Irmãs da Noite. As Irmãs da Noite, as Night Sisters, são as bruxas datomirianas apresentadas lá em Clone Wars. E inclusive temos aqui uma Nortinho cravadas, hein? Vamos se parabenizar eu e você, porque a gente já tinha falado sobre isso. A Morgan Elsbeth, a magistrada, é uma Irmã da Noite sobrevivente. Sobrevivente do quê, né? Lá em Clone Wars, spoiler de Clone Wars agora, as Irmãs da Noite são massacradas pelos separatistas, mais precisamente pelo Grievous, pelo Dooku e pelo exército droid. Porque elas estavam atrapalhando bastante os planos do Palpatine, inclusive quase matando o Dooku, usando ali a magia delas, e elas são massacradas, sobrando apenas pouquíssimas sobreviventes, como, por exemplo, a magistrada e também a Meryn, lá de Fallen Order e Survivor. Claro, tem outras aí em livros, quadrinhos, como por exemplo a Death Stick lá dos quadrinhos da Aurora Escarlate, que é uma caçadora de recompensas. Essa foi uma das partes que eu achei mais interessante, porque são pequenas frases que expandem muito a lore. Porque é um templo abandonado das Irmãs da Noite num planeta X, então elas não estavam em Dathomir em algum momento, ou rolou uma expansão. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui nesse vídeo, porque bom, eu quero falar de todo o resto dos 2 episódios, são 1h30 aí, somados os 2 episódios, mas eu vou fazer um vídeo que vai sair ainda essa semana, mostrando como essas pequenas frases desses 2 episódios expandem muito a lore das Irmãs da Noite, expandem muito a história delas, que ainda não foi contada, mas agora eles estão dando aí pistas pra gente. A Ahsoka enfrenta os droids numa luta que é bem interessante, só que eu acho que por mais que a coreografia seja muito interessante, tá com muito corte, cara. Não só esse confronto, na verdade todos os confrontos envolvendo a Ahsoka. Esse confronto, depois a luta dela contra o Inquisidor lá em Corellia, as piruetas, a giração ali de sabre, tá interessante, mas tá muito cortado, cara. Tipo, não dá pra deixar a cena de ação fluir, assim, tem muitos cortezinhos rápidos. Do meu ponto de vista, se montaram umas coreografias incríveis, eu gostaria de vê-las de maneira mais clara. Vamos falar então sobre motivação dos personagens. Estamos acompanhando 2 grupos. Esses 2 grupos querem a mesma coisa, chegar até o Thrawn. Só que um grupo quer trazer o Thrawn e o outro quer impedi-lo de voltar e também buscar o Ezra. Mas reparem que no lado dos vilões tem uma coisa meio dúbia ali, né, envolvendo o Baylan e a Shin. A Shin não entende muito bem por que eles estão fazendo isso, inclusive ela não entende muito bem por que ela tá recebendo ordens da magistrada, e o Baylan tem que ficar reforçando isso. Depois ele fala, né, se a gente chegar até o Thrawn, a gente vai encontrar poder. Então aí já mostra um pouco da motivação dele, enquanto a Shin, ela tá meio que só fazendo o que estão mandando ela fazer. E ela fica encanada um pouco com essa bruxaria das Irmãs da Noite, né, com a magia das Irmãs da Noite. Vale explicar isso, né? As Irmãs da Noite, o fogo verde delas, eles chamam de magia porque é uma variação do lado sombrio. Pensa assim, essa é a sua força, só que é um jeito diferente de usar a força baseado em magia, em rituais, e por isso que fica esse fogo verde. Se a gente parar pra olhar um pouco a história do Dave Filoni, dá pra ver que ele gosta muito de lobos, certo? Ele já falou várias vezes publicamente que o Wolf é o clone preferido dele, e bom, Wolf e lobo. A própria Ahsoka foi baseada na Princesa Mononoke, e a imagem diz tudo, né, sobre a Princesa Mononoke. Temos os lobos de Lothal também, é algo que ele gosta muito de enfatizar, de trazer para suas obras. E nisso a gente chega no Baylan e na Shin, porque os 2 sobrenomes deles, Skoll e Hathi, fazem referência a 2 lobos lá da mitologia nórdica. Segundo as lendas, as histórias da mitologia nórdica, Skoll e Hathi são filhos de Fenrir. Inclusive, em nórdico antigo, Skoll quer dizer traidor. Um traidor da Ordem Jedi, um traidor do caminho Jedi, enquanto Hathi quer dizer odiador,
Então, tipo, aquele que só odeia, aquele que tem raiva, o que também aparentemente casa bem com a personagem. E na mitologia, o Skoll persegue a lua e o Hati persegue o sol. Só que quando eles abocanharem, o sol e a lua, o Fenrir vai acordar, vai se libertar e vai matar o Odin, começando assim o Ragnarok. Agora para pra pensar, ambos estão perseguindo coisas até então impegáveis assim. A gente pode trazer uma interpretação aí de que estamos falando do Tron também, certo? E que quando eles chegarem no Tron, o Ragnarok vai começar. Tipo, vai acordar o Fenrir, e esse Fenrir vai matar o Odin, e aí vai começar um grande caos, uma grande doideira. Olha, é uma ótima interpretação aí, cara. Vamos guardar isso. Os meus 2 destaques dos 2 episódios estão justamente para a Sabine e a Shin. Vamos falar da Sabine então, que me surpreendeu bastante. A Natasha Liu, que é o nome da atriz, tá mandando muito bem. E a roupagem nova da Sabine me surpreendeu bastante, porque é uma Sabine bad vibes. E se você acompanha o canal Norton Domingues, você sabe que Star Wars e bad vibes são a minha praia. Estamos vendo uma Sabine muito menos enérgica e mais receosa, com seu papel como uma Jedi. E faz sentido ela estar assim, afinal o Ezra sumiu, o grupo se separou, não tretados, né, mas cada um foi fazer alguma coisa diferente, e tem essa situação mal resolvida dela com a Ahsoka. Ao mesmo tempo que os 2 episódios apresentam tudo isso, por isso que eu falei que faz sentido ser lento. Olha o tanto de coisa que tem que apresentar. Tem que apresentar os 2 grupos e também deixar claro que tem ali um mal entendido entre mestre e aprendiz. E é o grande tema do primeiro episódio, que é por isso que é o nome do primeiro episódio, mestre e aprendiz. Baylan e Shin-Hati, Ahsoka e Sabine. A Ahsoka leva o mapa lá pra Sabine olhar, porque ela manja muito de arte, ela vai entender como é que funciona a parada, e a Sabine tá muito carregada, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer, ela se sente culpada pelo que aconteceu, que a gente não sabe ao certo o que é, e ao mesmo tempo ela sente que a Ahsoka não a quer por perto. E a Ahsoka também sente que a Sabine não a quer por perto, então uma tava meio que pensando que a outra não gostava da presença ou não queria mais treinar junto. A própria Ahsoka fala isso pra Hera, né? Ela é muito difícil, ela é uma Mandaloriana. E a Hera fala, tá, mas eu aposto que você também era difícil. Eu tô gostando muito dessa vibe, porque desde que a Ahsoka apareceu lá em The Mandalorian, se você pegar o vídeo da review de The Mandalorian e de Boba Fett, eu já falo isso lá. Eles estavam pontuando muito essa questão da Ahsoka não se sentir preparada pra ser uma mentora. Em Rebels, eles forçam bastante a barra nessa questão da Ahsoka não se sentir uma Jedi. Se você acompanhar a playlist de recapitulação da história da Ahsoka, eu falo bastante disso, né? Porque em Rebels, eles deixam muito claro, a Ahsoka verbaliza muito isso, eu não sou Jedi. E aí quando eles mostram que a Ahsoka e a Sabine têm esse conflito, dá pra gente ver um pouco da origem desse pensamento da personagem. Então ela já estava lá em Rebels se sentindo uma não Jedi, apesar de ser a Jedi mais Jedi de todas. E aí quando ela começa a treinar a Sabine, não dá certo, não sabemos o que aconteceu, mas não dá certo, e isso entra na cabeça dela de tipo, eu não sou mentora. Eu não sou uma boa mentora, não estou preparada para ser mentora. Só que é algo que está intrínseco em ser um Jedi. É ser um mentor. Se a gente olha o discurso do Yoda lá pro Luke nos Últimos Jedi, ou até falando de Dave Filoni mesmo, o filme Clone Wars, o filme animado Clone Wars que o Dave Filoni dirigiu, o começo do filme é sobre essa discussão. O Anakin não queria uma Padawan. Ele não pediu uma Padawan. O conselho entregou uma Padawan pra ele, e aí ele fica tipo, eu não quero isso, eu quero sair matando droid, pá. E o Obi-Wan fala isso. O Obi-Wan fala que muito do que é ser um Jedi é você passar o que você aprendeu pra frente. É você olhar para as próximas gerações, não só cuidar delas, como também mentorá-las, passar informação e elas vão passando informação pra frente e tal. É ser mentor está dentro do que é ser um Jedi. E aí que entra, por exemplo, Huyang na parada. O Huyang faz muito sentido ele estar ali, porque primeiro, ele tá mimetizando ali uma situação meio C3PO, né, onde ele é um droid mais engraçado, mais lógico. Inclusive, quem faz a voz dele é o David Tennant, tá bom? Só pra deixar claro o que ele fez lá em Clone Wars e tá fazendo agora. O Huyang, ele é um droid milenar e literalmente milenar. Aqui nesse livro Timelines, aqui de trás, ó, inclusive nós já fizemos um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card se quiser dar uma olhada. Eles cravam que o Huyang foi criado há 25 mil anos, junto com a Ordem Jedi. E qual que era a função do Huyang dentro da Ordem Jedi? Ele cuidava da construção de sabres de luz. Ele era um droid que ia junto com os Padawans lá pra Ilum, na verdade buscava eles, né? Padawans não, desculpa, Younglings, eles não eram
eram padawans ainda, e ele ensinava os Younglings a montarem seus sabres de luz usando a força. Então ele mostrava como que funcionava cada peça, como tinha que encaixar, e os Younglings tinham que usar a força para montar, por isso que ele olha e reconhece o sabre do Baylan. Então, olha só, é um Jedi antigo, ancestral, do início da Ordem Jedi, que não teve a sua mente apagada, a sua memória apagada, então traz essa carga, tanto que ele fala isso pra Ahsoka, né, quando eles estão saindo de Arcana, ele fala que ele tava longe porque ele tá seguindo o protocolo Jedi antigo, então ele traz esse resgate da antiga Ordem Jedi, das tradições e também da memória da Ordem Jedi. Ainda falando sobre Sabine, é sério, eu acho que o protagonismo foi bem dividido, né? A Ahsoka tá ali como protagonista, mas a Sabine tem um arco muito bom, muito forte, e eles estão entregando muito. Eu não tava esperando a Sabine tomar uma sova da Shin-Hati, que é a melhor luta pra mim dos 2 episódios, porque eu realmente consegui ver a luta e consegui ver pelo movimento, porque assim, eu gosto de luta de sabre de luz de Star Wars, obviamente, né, como todo mundo, mas eu gosto quando a luta tá me passando alguma coisa, não só movimentos bonitos. Eu gosto de ver o que tá acontecendo e gosto de ver o que a luta tá passando como história. Aquele confronto é muito bom, porque a Sabine, ela tá toda ali meio iniciante, só que numa questão muito mais insegura, enquanto a Shin-Hati vai lutando com ela, quase que dançando. Não era bem um confronto, sabe? Os movimentos da Shin-Hati são mega, tipo, exibicionistas. Ela tá se exibindo, ela tá fazendo posições de luta completas, assim, com arcos completos, enquanto a Sabine tá, tipo, só desviando ou tentando sobreviver. A Shin-Hati só aceitou ir lá enfrentar a Sabine e pegar o mapa porque o Baylan falou, é aprendiz da Ahsoka. Então a Shin-Hati pensa, bom, vamos de aprendiz contra aprendiz, então. E dá pra ver o nível, mais na questão de segurança, de saber o que tá fazendo entre as duas. É sério, eu até voltei pra rever, é muito legal a movimentação dela. Ela é toda treinada, tipo, literal mesmo, assim. Você vê a movimentação dela muito artística, muito dançante mesmo, enquanto a Sabine tá só, tipo, desviando ou tentando fazer alguma coisa, só que ela tá muito insegura pra isso. E olha só, finalmente temos respostas. Sabemos agora em que momento se passa o epílogo de Rebels. A série animada Rebels, bem ali no finalzinho, tem um salto no tempo, que vai pra depois Retorno de Jedi. Ah, vale lembrar isso, Rebels começa, na verdade, 4 anos antes de Uma Nova Esperança. Cada temporada é um ano, chegando ali no ano de Uma Nova Esperança mesmo, mas tudo rolando antes do filme. No final da série tem um epílogo, então a gente vai pra depois Retorno de Jedi, e temos a mesma cena, só que em animação, da Ahsoka chegando em Lothal, com a Sabine de cabelo curto, armadura, vamos lá, vamos resgatar o Ezra. Tem uma correção de rumo aí, né, porque a Ahsoka de Rebels tá lá, toda com manto branco, um cajadão branco, pá, aqui ela tá toda cinzenta, ela ainda voltou a ser Ahsoka the Grey, não Ahsoka the White, mas a cena é a mesma, então agora sabemos que o epílogo de Rebels se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi. E se a gente parar pra pensar que o Ezra e o Thrawn sumiram antes de Uma Nova Esperança, estamos falando aí aproximadamente de uns 9 anos. Eu vou falar 10 para arredondar, mas tipo 9, 10 anos. Então o Ezra tá sumido há 9 anos, o Thrawn também. É bastante tempo. Vamos falar sobre Corellia, agora entra a parte mais nerdola desse vídeo. Harry e Ahsoka vão pra Corellia porque a magistrada, quando ela trabalhava pro Império, pro Thrawn, ela comandava ali estaleiros. Corellia é um planeta muito importante pro cânone, principalmente pro universo expandido, porque primeiro, é o lar do Han Solo, é o planeta natal do Han Solo. Dá pra gente ver o submundo de Corellia lá no filme solo do Han Solo mesmo, mas aqui a gente tá vendo os estaleiros, tal, da Nova República, e a parada tá cheia de imperiais, porque mantiveram os mesmos trabalhadores. E o argumento do cara é muito bom. É dúbio, mas é muito bom, porque ele fala, a galera aqui, mano, tipo, eles eram imperiais, mas eles só querem trampos, sabe? Eles só querem trabalhar. Então, se entrou na Nova República, tudo bem pra eles também. A gente viu no final do episódio que não tá tudo bem. Eles estavam agindo com o Império, mas, peraí que a gente já vai entrar nesse assunto de imperiais infiltrados, vamos focar em Corellia. Corellia é um planeta ali do núcleo. É um planeta muito importante, independente do governo que tá lá, seja República, Império, Nova República, porque justamente Corellia é o maior produtor de naves da galáxia. Então Corellia é um planeta-chave para isso, rola muito dinheiro e rola também as maiores e melhores naves. A produção de naves em massa é em Corellia. Claro que tem outros planetas também, como Kuat, por exemplo. Kuat também é conhecida por isso, mas Corellia é o maior de todos, o mais rico também. Rico no sentido de girar mais dinheiro. E faz sentido eles mostrarem essa infiltração imperial em Corellia, porque Corellia é muito importante. Por exemplo, eu vou citar um pequeno spoiler da Alta República, tá bom? Alta República, fase de quadrinhos e livros de Star Wars que se passa no passado. A primeira fase se passa 200 anos antes do Ameaça Fantasma.
E só pra citar um exemplo, eu juro que não é um spoiler muito grande, mas é um spoilerzinho, tá? Os Jedi estão enfrentando os Nihil, ou Nihil, como você quiser pronunciar, que ficam ali na orla exterior, são meio que piratas, só que eles são um grupo muito grande, muito bem organizado. Chega num determinado momento, lá naquele livro Midnight Horizon, eu vou deixar a capa aqui na tela, onde os Jedi descobrem, e esse que é o pequeno spoiler, eu não vou avançar nessa história, mas é um pequeno spoiler, que os Nihil estão se infiltrando em Corellia justamente por causa dos estaleiros. Então sempre rola uma briga por Corellia. E toda essa situação também escancara que a Nova República não está tão de olho assim no seu interno, né? Afinal, os imperiais ainda estão por aí e ainda tem aquela questão dos ex-imperiais sendo recondicionados e entrando nas entranhas da Nova República, como vimos lá na terceira temporada de The Mandalorian. Ou seja, os imperiais estavam em Corellia, fazendo ali o olho de Sion lá para a magistrada. Vimos lá em The Mandalorian que eles estão ali tentando entrar na parte governamental mesmo da parada. E alerta de spoiler do futuro. Bom, a Primeira Ordem ganhou força sim, porque justamente eles se infiltraram na Nova República, fazendo com que a Nova República não ligasse para a Primeira Ordem. Tipo, é um grupinho lá da Ordem Exterior, de ex-imperiais, eles não são nada, assim, tipo, deixa lá. Isso encabeçado, obviamente, por espiões da Primeira Ordem infiltrados, dentro do Senado, inclusive, né, senadores, até o momento onde a Primeira Ordem explode Osnian Prime, acaba com o Senado e declara guerra contra a Nova República. É legal ver esse passo a passo acontecendo, né? Eu gosto bastante. E isso também revela uma outra questão, porque não só os imperiais estão aí ainda, como eles estão com muita grana. Porque se eles tinham uma fábrica inteira de naves da Nova República ali em Corellia, fazendo ali o olho de Sion pra soltar no hiperespaço, mano, os caras estão com muito dinheiro. Vou deixar aqui no card também na descrição um vídeo que saiu tem algumas semanas, onde nós falamos sobre isso. Os imperiais, eles estão escondendo recursos, mas eles estão com muito recurso. Justamente esperando a volta do Tron. E a Hera desconfia porque ela fala, mano, isso aí é pra saltar no hiperespaço, e a República, Nova República no caso, né, não ordenou nada tão grande assim. Vale lembrar que quando a Nova República foi estabelecida, quando eles derrotaram o Império de vez, assim, tipo, teve a Batalha de Endor, depois de um ano rolou a Batalha de Jakku, que tá nos livros da trilogia Marcas da Guerra, que foi lá que o Império assinou mesmo a rendição. Depois disso, a Mon Mothma, que vira chanceler, faz uma lei diminuindo o exército da Nova República, o exército governamental, em basicamente 90%. Então a Nova República ainda tem exército, tem naves, tem soldados, mas eles reduziram tudo drasticamente, para justamente passar uma imagem mais pacífica, meio que o contrário do Império, só que a gente tá vendo que o Império tá se armando muito. O olho de Sion da magistrada lembra muito aqueles arcos que a gente viu lá nas prequels, que os Jedi acoplavam para saltar no hiperespaço. A nave dos Jedi usavam isso porque eles eram feitos mais para manobrar, tal, para batalhas locais. Então quando eles precisavam saltar no hiperespaço, ou eles entravam numa nave maior da República, ou eles usavam esses anéis. Tivemos a apresentação também de Hera Syndulla e Chopper. A apresentação essa feita na melhor sequência de ação dos dois episódios. Toda aquela sequência envolvendo jogar o rastreador na nave é muito da hora. Mostra bem a personalidade dos dois, né? A Hera é muito mais ousado, o Chopper um maníaco psicopata. A Hera, no caso General Hera Syndulla, é a capitã da Ghost, lá de Rebels. Nesse momento ela tá como general da Nova República, uma patente muito alta, e ela tá cuidando realmente da parte militar da Nova República. Uma personagem que tem aparecido bastante aí nos últimos anos no universo expandido, né? De cabeça que eu lembro da aparição dela no Squadrons, no modo campanha de Squadrons, no livro do Esquadrão Alfabeto também, nas HQs da Afra. Geralmente ela representa mesmo essa guerreira da Nova República, no caso da Aliança Rebelde depois da Nova República. Ela sempre tá nesse papel como a militar responsável em lutar contra o Império. E vale lembrar também que Hera Syndulla tem um filho. Nós vimos lá em Rebels, no prólogo de Rebels, que ela teve um filho com Kanan Jarrus, que era um Jedi sobrevivente que se sacrificou para que a Hera fugisse, né? O Kanan morre lá em Rebels, então a qualquer momento Jacen Syndulla pode aparecer na série, acredito que sim, e provavelmente com poderes. Para encerrar, vamos conversar aqui que eles precisam deixar mais claro se a Sabine tem poderes ou não, porque rola um momento onde a Sabine tá tendo um pesadelo, parece uma visão, mas pode ser um pesadelo, depois tem ali um diálogo do Huyang com a Sabine na enfermaria depois que ela foi acertada pela Shin, onde eles estão falando de habilidades e poderes. Ele fala que a habilidade dela, tipo, no sentido de poderes, é muito baixa, dando a entender que talvez ela tenha essa sua força, mas muito baixo, mas ao mesmo tempo pode estar dizendo que ela não tem essa sua força e por isso que é muito baixa
habilidade dela. É bem dúbio ainda por enquanto se ela tem poderes ou não. Acredito que sim, né? Acredito que sim, ele tá deixando dúbio de propósito. Então sim, Sabine provavelmente tem acesso à força. E assim, sinceramente, até que eu gosto da ideia. Preferia que ela não tivesse, mas como aparentemente tem, vida que segue. Enfim, são 2 episódios de introdução mesmo, introduzindo esses personagens, mostrando um pouquinho sobre cada um deles, a situação onde nós estamos, principalmente a situação da Nova República e do Império também. Muito efeito prático maravilhoso, eu amo efeito prático. Naves, droids, parecendo tudo um futuro retrô, assim como na trilogia original mesmo. A Dave Filoni mostrando que ele entende as origens de Star Wars, né? E apesar de alguns exageros aqui e ali, uma montagem mais truncada e aquela explosão megalomaníaca do templo, onde 4 droids se autodestruíram e virou um tsunami de explosão, foram 2 episódios muito bons. E agora eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam dos 2 primeiros episódios? Vocês curtiram, vocês não curtiram? Comenta aí embaixo e também comenta se você gostou do vídeo, ficou enorme, né? Foi mal, mas pô, 2 episódios, não tem como falar pouco. Pô, eu simplesmente não posso encerrar sem falar do Ryder. É muito legal ver ele em live action, apesar de ser só uma apariçãozinha assim. Que era governador de Lothal, até trabalhou com o Império, né, como a gente viu lá em Rebels, mas depois se virou contra o Império e virou um rebelde procurado. E agora está no seu posto de governador de novo. E também, a melhor referência pra mim, cara, é a Shin total Darth Maul lá do Ameaça Fantasma, até com os droidzinhos, sendo filmada de costas, com o deserto na frente, cara, isso que é referência da hora. Eu gostei muito, e faz sentido também, né? Se eles estão pintando a personagem como essa coisa raivosa, odiosa, assim, meio que do malzona, faz sentido referenciar o Maul, que era a personificação da raiva, né? E ó, guarda isso pro próximo vídeo sobre as Irmãs da Noite, mas eu acho importante mencionar aqui. Aparentemente o Thrawn e o Ezra estão em outra galáxia, mano, isso é muito grande. Não é tipo algum lugar longe dentro da galáxia que nós conhecemos, é outra. Isso tá ficando enorme, mano. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa o like, tá? Fortalece muito, muito meu trampo. Mostra pra mim que vocês curtiram e também mostra pro YouTube. Se você não conhecia o canal Norte Domingues, cara, mano, se inscreve. Se você curte Star Wars, pensa assim, amanhã, no dia que esse vídeo tá saindo, quinta-feira, 7 horas da noite, tem live comentando o episódio mais ainda, porque não basta só fazer um vídeo gigante, tem que comentar mais o episódio. A gente vai comentar mais ainda, porque durante a semana vão rolar alguns vídeos extras expandindo os temas dos episódios, porque senão, se eu for falar tudo aqui, vai ficar um vídeo de 3 horas, então essas coisas muito mais específicas, assim, eu vou picotar em outros vídeos, pra não ficar uma review gigantesca. Por exemplo, vamos falar sobre as Irmãs da Noite, olha só, num próximo vídeo aí, então se inscreve pra você não perder, se você curte Star Wars, esse canal aqui é pra você. Vou deixar aqui embaixo na descrição um monte de vídeo linkado, e também vou deixar meu link de afiliado lá na Amazon, como é que funciona. Se você for comprar qualquer coisa pela Amazon, entra pelo meu link, aí você compra lá, vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal, e não altera em nada o preço das coisas que você compra, me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram, eu sempre dou umas piradas por lá também. Enfim, se quiser me seguir, me segue lá. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, te espero aqui nos próximos vídeos e também na live. A Ahsoka está só começando, bora comentar tudo. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!